Gente, boa terça-feira para vocês, uma terça-feira maravilhosa para todos nós. Estamos aqui nos ouvindo, estamos aqui conversando, falando de orixá. Que seja uma terça-feira muito abençoada para todos nós, que tenha sido, mas acima de tudo, que essa semana, quarta, quinta e sexta, seja um dia abençoado para todos nós. Meu irmão Fernando, Ney Fernando, meus parabéns, muito obrigado pelas manifestações de carinho pelo meu aniversário. Muito contente, muito feliz. Diversas pessoas, não só no Brasil, mas também fora, passaram ontem conversando comigo até tarde da noite. Foi maravilhoso. E diversas pessoas também. Hoje o que nós temos que conversar é a respeito de 4 orixás no conjunto que eles chegam e fazem, que são o orixá Urugã, o orixá Abita. Esses dois lidam na atmosfera, tá? Tirando as vibrações e trazendo e modificando. E nós temos também o orixá Onilê e o orixá Olokun. Esses orixás todos são ligados à criação. Eles fazem o que vocês dizem que são macrus, né? Cada um num canto, tudo, mas são importantíssimos dentro do trabalho de criação, dentro do contexto de orixá. Orixá, que nós estamos falando, que muitas pessoas estão desconhecendo. Muitas pessoas, me perdoa, ligar, né? No celular que muitas pessoas estão tentando chegar, fazer contato, tudo, mas para isso eu disponibilizei um outro número, para que a gente possa chegar, então ter esse contato com todos, que queiram chegar e passar até mensagem, tudo, algumas não aparecem aqui, mas existem 2 outros números para essa finalidade. Bom, dentro dessa estrutura toda do orixá que eu estou falando, que muitas pessoas desconhecem, que eu ainda quero fazer, para a semana que vem nós vamos falar sobre os orixás que regem os astros. Porque veja só uma coisa, quando nós falamos em Olorum, Nabaorum, Olodum, Olof e Olodumare. Olodumare nós estamos jogando em todo o universo, mas nós vamos conversar também sobre orixás que estão nessa situação. Vamos dizer, aqueles orixás cósmicos. Entre um deles está Exu. E muitas pessoas desconhecem esse lado de Exu. Esse lado importantíssimo dele na criação. Por que eu falo dele na criação? Olha só, todos nós sabemos que foi Exu, a mão de Olodumare, que iniciou o movimento no universo através da grande explosão descrita no Odu Obê, que gerou a explosão. Ela começa no Odu Geofum e vai para um determinado outro Odu, onde mostra toda a explosão que começou todo o movimento no universo. Então, Exu, desse movimento, dessa dinâmica. E nós temos o orixá feminino, Odudua. O orixá feminino, Odudua, em que em determinado momento, como nós sabemos, já foi descrito que Obatalá, que era para criar a terra, né, o Aí, ele não conseguiu porque se embebedou, né? E coube ao orixá feminino, Odudua, criar a terra. Aí tudo bem. Ela veio com a ajuda de Exu, de Nanã, e criou a terra. Mas a questão não é só essa não. Tá? A partir do momento em que ela criou a terra, o Aí, ela distribuiu
aos orixás. Cada um iria ter uma regência, conforme nós conhecemos todo, e houve uma divisão. O Aê, conforme nós sabemos, é um círculo redondo, né? Que seria a terra, tudo, ela é dividida em quatro. Em duas metades seria a cabaça, né? A parte de cima, que seria branca, tudo que estaria a cargo do orixá Urugã. O orixá Urugã, tá? Ele tem uma coisa muito interessante. Nós falamos muito da escravidão, nós falamos muito da travessia do Atlântico, dos negros que aqui vieram, tudo, mas foi o orixá Urugã que determinou que essa escravidão seria feita do lado de cá. Aqueles negros deveriam chegar a ser escravizados. A história de Urugã começa nesse momento. Ele é um orixá que está na atmosfera juntamente com o Abita. O que acontece? Abita retira toda energia negativa, então ele é um orixá que trabalha com a negatividade. E para que Urugã possa vir trazer, modificar a atmosfera, o ar, tudo conforme nós conhecemos. E dentro de Urugã começou a chegar e ver os prantos daqueles que choravam, tudo, dos próprios africanos sendo escravizados pelos africanos mesmo. Tá? Inclusive, meus irmãos, se vocês não sabem, observa só uma coisa. Na África se tinha um costume, tá, de se capturar aqueles negros de aldeias menores, né, ou às vezes até a aldeia inteira, e se atravessar o deserto de Saara com uma caravana para vendê-los para os árabes. O que aconteceu foi que os portugueses, os europeus, quando chegaram lá, eles falaram, não, olha só, vocês não precisam mais fazer essa viagem penosa pelo deserto, tendo muitas perdas. Nós compramos aqui. O africano, ele mesmo já escravizava. Mas eu vou falar disso mais adiante, entendeu? Sobre esse momento de escravidão que inclusive consta em diversos itãs dos orixás. Bom, Urugã, as preces subindo na atmosfera, tudo, ele condensando aquele pranto, aquela situação toda, tá? Que ele e o orixá Abita começam a chegar e tirar os pensamentos, as coisas, o que é bom se joga para o lado de Urugã e o que tem que ser removido para o lado de Abita, que são os pensamentos ruins, aquelas situações todas. Então Urugã, quando chegou e viu aqueles fenômenos, tudo, levou ao Olodumare a situação que estava vendo, que os homens estavam um sobrepondo o outro pela força, por essa situação, e o Olodumare determinou que Urugã tomasse alguma providência. Tá? Como eles não poderiam mais estar presentes no Aê, já que havia sido separado, o que Urugã chegou e fez? Todos aqueles que estavam escravizando, eles sofreriam a escravidão fora das terras africanas, além da grande água, que seria o Atlântico. E assim vieram todos eles para cá. Mas nota que eles já tinham o hábito de escravizar, já era comum. Inclusive, se você chegar a ver os itãs de Ogum, de Xangô, de outros assim, nós vamos ver o seguinte: Ogum saía para as suas campanhas militares e voltava com muitos espólios e escravos. Ou seja, as campanhas de Ogum visavam capturar pessoas para escravizá-la e tomar os bens materiais dela que passariam. Inclusive tem até a situação em que Ogum ficou com uma das escravas para ele que não deveria chegar e dar, e houve aquele problema todo com o pai, aí que um nasceu com metade de uma cor e do outra. É uma alegoria mostrando a situação que estava.
Porque essas situações, meus irmãos, se a gente for observar bem, nada mais é do que um estupro, uma situação muito vulnerável. Inclusive, não se comenta, mas vamos colocar uma situação. Algum, quando ficava irado aquele negócio, cortou a cabeça da esposa, arranjou outra, teve lá um negócio lá, cortou a cabeça da segunda, da terceira, da quarta. Isso na nossa sociedade hoje é feminicídio. Então, vamos prestar atenção muito nas coisas do orixá. Em toda a história dos orixás, em determinada história, nós estamos vendo que o orixá aprisionou, tomou uma escrava à força, veio isso, aquilo, outro lá. Estupro. Mas ninguém fala. Mas vamos observar uma coisa, os orixás são humanos, eles têm um lado humano nosso. Estão passivos dessas situações. E muitas mortes, muitas situações. Olha, muito obrigado, estou recebendo aqui diversos acenos, inclusive aqui no outro telefone estão passando aqui também, parabenizando pelo meu aniversário, que foi na data de hoje, eu estou muito feliz, e também avisar aqui aqueles que estão comigo, que estamos fazendo um trabalho junto com o Babalaô, né, Ivani Ribeiro, o Marcelo Monteiro, e outras pessoas de Ifá, de Orixá, de Egum também. Ontem, dia 25, foi o Dia Internacional da África. Então, quero fazer um trabalho convidando as pessoas para viverem em paz. Tá? Porque nós temos mania de um falar mal da nação do outro, um falar mal da casa do outro, um falar mal do Ifá do outro, porque o Ifá de Cuba não serve, porque o Ifá do Benin não serve, da Nigéria não sei o quê. Gente, foram 16 famílias de Ifá, cada um com seu cada um. Nós temos diversas nações, tá, dentro dos cultos afro. Estou dizendo diversa porque você pode chegar e dizer assim, olha, mas a gente só tem conhecemos, né, Queto, Angola, Efon e Jeje. Só o Jeje nós temos Mari, Jeje do Maranhão, se divide em 3. Angola, na cultura banto, nós temos, dentro da cultura banto, Angola e Congo. O que nós falamos que é Queto é cultura Nagô, diversos. Então não existe errado, é cada um de acordo com a sua forma de ser. É muito feio a gente chegar e acusar o irmão, chegar e dizer que está errado. Tá? Olha, não temos irmãos errados. Na realidade, tá? Nós estamos o quê? No momento de chegar, de mostrar. Cada um tem o seu cada um, conforme chegou e aprendeu. Eu aprendi de uma maneira com minha zeladora, você aprendeu com outra, você aprendeu com outra. A mesma coisa, Umbanda. Nós temos que respeitar, cada Umbanda tem seu jeito de ser. Nós não podemos chegar e atropelar as pessoas e dizer, não, só minha Umbanda está certa. Não, não podemos. Não podemos chegar e fazer uma coisa dessa, porque é uma forma de preconceito e intolerância. Bom, mas vamos avançar no nosso assunto, que se trata agora, nós conversamos sobre o orixá Abita, o orixá Urugã, que ele limpa a atmosfera toda. Outros 2 orixás que acompanham essa situação, Onilê e o Olokun. Onilê na terra, Olokun nas águas. Porque nós chegamos e falamos assim, porque quem rege a água é o Oxum, fulano, doutor, não. Todas as águas estão sob o comando do orixá Olokun. Ele que as subdivide, colocando outros orixá corregendo com ele. Bom, Onilê e o Olokun
os essas situações, para vocês terem uma ideia, as profundezas da Terra, que um geólogo, né, pode chegar e mostrar também, se os irmãos aqui olharem um pouquinho para a geologia, vai chegar e vai ver, ali está o Orixá Onili. Ogum também está, porque nós vemos nele que ele diz o seguinte, no Itã, não, que Ogum meteu a espada e entrou a terra dentro. Aí você me pergunta, mas a terra dentro, como é que aconteceu, gente? Na magma é ferro em movimento, o magnetismo no planeta, então ali está o Ogum. Uma coisa simples, uma coisa tranquila. O Orixá Olokun, tá, por sua vez, as águas se juntam com a terra, tanto é que você vê vulcões embaixo d'água, você vê essas situações de vulcões, tá, são também a Ganju. Quando ele chega na atmosfera, todos os gases vindo, aquela pedra, aquela energia toda ali, o Orixá Ganju, que inclusive é o Orixá que rege a justiça, que rege essa situação toda. Mas o Olokun é o Orixá da criação, é o Orixá do tempo, que cada situação precisa de um tempo para chegar e se formar. Então, o Olokun, a vida começou na água, caminhou para a terra, ou seja, começou em Olokun, veio para Onili, quando habita e Urugã falaram que já estava a atmosfera boa, respirável, sem os gases, sem as dificuldades que se tinha, que nós conhecemos que o planeta tem. Eu gostaria uma hora, porque eu estou tentando, de fazer esse trabalho em conjunto até mesmo com o Ney Fernando, que ele conhece, ele pode explicar melhor essa situação dos gases, as situações da atmosfera que teve, que as dificuldades que a Terra teve, inclusive dos períodos gelados que ficou depois do aquecimento. Aí se abre tudo isso, nós encontramos nos escritos de Fá, e tem um orixá que regiu, que precisou para fazer isso, inclusive o orixá ligado ao cosmos, porque nós temos o calendário solar, o lunar e o unisolar, que movimenta os dois. Tudo isso é importante a gente conhecer. Porque vocês vejam só uma coisa, nas sociedades antigas, todas elas observavam o céu. E hoje nós vemos a nossa sociedade, que é o candomblé, que é uma religião que se diz que vem de antiga, de lá de trás, e disso, aquilo, outro, se muitos olharem para o céu, não sabem nem o que é uma estrela. O movimento da lua, a rotação da terra, e os antigos sabiam disso. As aldeias africanas, tá, ou qualquer aldeia, elas ficavam sempre paralelas a uma estrela. Por quê? Alguém se perdeu fulano, olha só, a estrela tal, você chega e acompanha ela. Inclusive nos mares, quando não se sabia nem nada, as pessoas olhavam para o céu, seguiam as constelações, seguiam determinada estrela, entre elas Sírios, constelações grandes, Aldebaran e outras assim. Nós não vemos hoje isso. Sequer vemos as pessoas fazerem alguma coisa pelas fases da lua. Completamente esquecido, mas nós temos o orixá Oricotô, orixá da abundância, e ela é representada pelo um chifre de cabeça para baixo, aonde brota as comidas, as farturas que vem da terra, e é representado pelo ciclo feminino. Aí nós falamos, o Olubagé, que é do mundo. Tá, mas o Olubagé quer dizer senhor e senhora. Tá bom. Mas a palavra que vem seguinte é que nos deixa dúvida se o Olubagé é do Omolu.
Bagé é a menstruação. Mas ela está dizendo que é o ciclo da Terra que se renova. Se planta numa lua para se colher na outra ou na seguinte. Antigamente se marcava as coisas, daqui a 2 luas, então era 2 luas do que você está. Você estava na lua cheia, então passava a primeira lua, na segunda lua, ponto, que estava ali já programado. Tudo isso é importante numa religião que se diz que fenômenos da natureza são importantes. Então nós não podemos deixar de movimentar nisso quem? Urugã. O céu azul movimentado, as nuvens, cor desse orixá é o branco com verde água. Importantíssimo. Habita, que retira aquela energia toda negativa para que o Urugã possa vir trabalhando com energia nova, tudo. O ar que nós estamos respirando, essa movimentação toda, as cores de Urugã, amarelo e preto. Então você chega e vê. Quando está pesado demais a atmosfera, nós falamos perto do final, perto disso, aquilo outro, tudo que se precisa, existe um choque de energia entre Urugã e Habita, em que se transforma em eletricidade no ar, gerando chuvas, gerando determinadas coisas. A eletricidade do ar, que nós falamos que tem, é Urugã e Habita. Muitos não conhecem. Eu conversei com o Ney, uma vez que ele esteve aqui, em ocasião que ele me contemplou com uma visita, na presença dele, sobre os rios do céu. Esses rios, eles circulam, inclusive pelo deserto, aqui na América do Sul, como também no deserto de Saara, tudo atravessando o oceano. É um orixá que rege isso. Eu nunca imaginei, quando li, tomei conhecimento desse orixá, tudo, os rios do céu, imaginei rio, água mesmo, conforme nós conhecemos. Tá? Nunca. Mas existe o rio, e num programa do Globo Rural que eu fui entender porque estavam falando desses rios que deixam os aviões todos molhados, tudo, uma situação, eu falei assim, dei aquela eureka, descobri, descobrir algumas coisas. Quando li sobre a Xuquelu, tomei conhecimento de receber esse orixá, que representa os caminhos embaixo da terra. Olha, caminho embaixo da terra. Mais uma vez, History me salvou. Cavernas naturais de quilômetros embaixo da terra, tudo que se movimentam, criando passagem. E os rios subterrâneos fala de Eieimolu, uma orixá feminino que representa a parte mais profunda da terra. Quando você cava um poço e encontra água, ela é, entendeu? Também é a dona da vida, porque em determinados momentos você encontrar e cavar um poço, até na Bíblia nós vemos uma briga por poço. É a diferença entre viver e morrer. Então, meus irmãos, eu estou aqui sempre às terças-feiras para despertar vocês sobre determinados outros orixás, porque vocês vejam só uma coisa. Eu vou perguntar a você. Para o Brasil vieram apenas 600 orixás, tá? E 1000 irumalés, que nós tomamos conhecimento, sendo 600 e 400, né, de cada lado. Quantos você tem conhecimento dos orixás? Se duvidar, você só conhece, como se conhecia algum tempo atrás, de Exu a Oxalá, 16.
não se conhecia, não se conversava em Orumilá, não se falava em Olocum, não se falava em Olorum, Olof muito menos, Olodumare, porque veja só uma coisa, nós falamos Olodumare de um lado, conhecemos. O que quer dizer essa palavra? Não são o nome de Deus, porque para o Yorubá nós não podemos dar, a criatura não pode dar nome ao Criador. Isso já começa por aí. Mas essas palavras que nós utilizamos é para dizer o grau de entendimento que nós já temos, uma certa lucidez de entender o Criador. Tá? E aí vai. Quando você chega em Olof, Olof é o momento em que o Criador se faz num corpo presente espiritual para conversar com os orixás e distribuir as tarefas de cada um. Ele criou um momento para ele, para que possa chegar e ele conversar com todos. E é ali que ele distribui as tarefas. Quando nós falamos em Olodumare, é quando você pode chegar e olhar para o cosmo e entender a dimensão do Criador. Se você não conseguir olhar para o cosmo, as diversas galáxias, planeta, criação, os diversos sols, vai ficar muito difícil. Como que eu cheguei a Ifá? Iniciado para o orixá, eu tinha um programa de rádio infantil e precisei fazer me convidar para me fazer uma entrevista de uma pessoa que tinha chegado ao Brasil e quem ia entrevistar ele acabou indo na rádio um dia errado. Era aquelas rádios comunitárias, não sei se vocês lembram disso, que era muito comum. Bom, eu tive o prazer de fazer a primeira entrevista radialística do Babalaô Rafael Zamora. Até então, apesar de ser iniciado no Candomblé, eu trabalhava como astrólogo e tarólogo. Eu fazia mapa astral para fora. E dava consultas, acompanhamento no mapa, tudo para chegar e fazer. Toda semana as pessoas, né, uma vez por mês, elas vinham para chegar para rever o mapa. E a gente chegar e ver e analisarmos tudo. Conversando sobre constelações após o programa, tudo que ele chegou falou alguma coisa, nós conversamos, foi que ele me convidou. Eu frequentei muito a casa dele no Cosme Velho. E dali que eu aprendi, comecei a me interessar por Ifá. Tive contato com outros babalaôs, outras coisas todas. O Zamora que ele iniciar acabou não sendo ele, mas o meu padrinho, Icarrungo, né, Fran, que a gente chama, isso foi em 95. Mas foi iniciado por causa do meu conhecimento em, não vou dizer astrologia, mas astronomia, a posição do céu, disso, aquilo, tudo. Aí que eu comecei a chegar e ver que Ifá tinha a ver com a astrologia, astronomia. E uma coisa também, Ifá é geomancia, que é do risco no chão. Eu vou contar aqui uma coisinha para vocês, a gente ainda tem um minutinho, mas é interessante. Ifá veio dos árabes. Muitos dos negros que eram chegados vendidos em caravana, os árabes, eles, quando recebiam o escravo, compravam, eles educavam na cultura dele, passavam as coisas, tinham esse negócio. E esses negros, muitas vezes, conseguiam a liberdade, retornavam, levando de volta para a África o oráculo que veio se chamar Ifá e Orumilá para tomar conta. Assim que chegou a ver. Que era chamada de geomancia árabe. Tá? Isso quero colocar para vocês.
Dentro da Umbanda tem um fato interessante. Vocês sabem o que é mandinga? Não, vocês não devem saber. Malê, tem até a pessoa que fala da Umbanda, porque tem algum de Malê, algum de Nagô. Olha só, Nagô é a cultura. Tanto é que tem um ponto, se algum gostava de dançar Nagô, né? Diz que dançar Nagô é bom por causa disso. Nagô é a cultura africana. Mas olha só uma coisa. Existe um fato que a gente fala assim, quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Esse é o fato dentro da Umbanda. Por quê? Vou falar. Existiram os negros, né, uma aldeia em determinado reino, tudo, que eram chamados de mandinga. Eram negros que não se cultuavam, eles não eram de orixá, mas sim islã, né, islamizado, e sabiam escrever e ler em árabe. Chegando aqui no Brasil, inclusive aqui eles ganharam o nome, teve a revolta dos malês na Bahia. Tá? Eles, o que acontece? Começaram a se utilizar ele pelo conhecimento deles para eles perseguirem os negros. E esses negros islamizados, eles usavam uma espécie de protetor que era guardado dentro de uma tochazinha, era chamado patuá. Que o baiano, o pessoal tudo aqui no Brasil, nós passamos a chamar de patuá. Então era ali a cultura deles, que era um pouco da terra deles que vinha, que eles trouxeram, muitos até chegaram a comer a terra para estar dentro deles, né? Então eles guardavam. E eles, quando encontravam alguns negros que não eram islamizados, não eram da mesma cultura, eles simplesmente faziam barbaridade. Daí o termo, quem não pode com mandinga, não carrega patuá, para não enfurecer mais eles. E esse termo passou para Umbanda, tá? Que mandinga é o quê? Coisa mandada. Esses negros eram mandados para capturar os outros escravos, fazer alguma coisa assim, então tinha essa situação. Meus irmãos, o horário nós passamos até um pouquinho, mas olha, é o que eu tenho para chegar e colocar para vocês. Procura pesquisar Urugã, Xabita. Aquele fixo que você vê, às vezes, aquela árvore grande que cai aquelas coisas, tudo, aquela do Xabita. Ali você pode fazer os pedidos, você ali embaixo, toma um banho de erva ali mesmo, chegando no chão que tu vai ver as limpezas que tem. Muito forte aquela árvore e de muita axé. Aquela folha grossa, tudo, que cai aqueles caldos que ela vai se fechando em volta, tudo. Muito importante dentro da ritualística nossa. Orixá Urugã. Tá? Você pode colocar as mesmas oferendas que se coloca para Iemanjá. Tá? Preferencialmente apenas o manjar branco sem nada em cima, mas é uma das oferendas que ele gosta. Ele não usa dendê, apenas mel ou azeite doce. Onilê nós conhecemos, são todos os temperos, tudo. A casa de santo ela pode não ter axé e comida, mas se ela cuidar de Olof, que é a cerimônia do sol, e cuidar de Onilê, a safra está cuidando dos dois maiores, porque axé e comida é uma coisa dentro de um espaço maior. Tá? E o Orixá Olokun, as águas de Olokun nós conhecemos, é quando nós agradamos Iemanjá, nós agradamos a Oiá. Me perguntaram até por que Oiá. A Oiá não tem nada a ver, gente. O vento sopra no mar, faz umas ondas enormes, e inclusive muitos barcos são impulsionados pelos ventos de Oiá. Isso daí, meus irmãos, prazer maravilhoso estar com vocês hoje aqui. Gente, muitas pessoas não vão poder chegar a citar também, até pelos que estão ali. Mas olha só, hoje foi um dia no aniversário, foi bom ter passado com vocês, com momentos maravilhosos, e é isso que nós precisamos dentro da nossa religião. Estou mandando também um abraço para as Bonan, Omideji, Leila de Iemanjá, que também é Iapetibi, né? De Ifá, todos os meus irmãos de Ifá,
não importa a rama, nós somos irmãos diante de Orumilá, meus irmãos de Candomblé, não importa a nação, nós cultuamos o sagrado. E acima de tudo, ao meu Alabá, a Rian, hoje é Rian, né? Nós falamos, o terreiro Alapá Sampa, tá aí, que ele que cuida de mim, da minha ancestralidade, o Abu, que cuida também de Yamin, para mim, que me ensinou, que iniciou. Gente, hoje é um dia importante, mas também é o dia que nós cuidamos de Ebeorum e Ebeaí. É o dia do nosso aniversário, porque eles são a parte espiritual nossa que ficaram no plano espiritual e a outra parte que veio, que somos nós o representante. Então isso é marcado, vamos dizer, o marco zero no dia do nosso aniversário. Obutu, eu sou porque nós somos juntos. Muita paz, muita tranquilidade e axé para nós todos.